Você já ouviu falar da rasga-mortalha? E o seu grito? Já ouviu? Cuidado! Quer saber por quê? Eu sou Micilene Cabral, professora, contadora de história, sou mulher negra, de cabelo liso, estou usando óculos de grau e uma roupa da cor verde. Esse é o projeto Encantos da Floresta, aprovado no edital número 02/2025, Fomento à Criação de Projetos Culturais Secult Pará, por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, também nos acompanhe no nosso Instagram. Lembra que eu perguntei se vocês conheciam a história da rasga-mortalha? Pois bem, essa lenda conta-se a história de uma moça que era filha de um feiticeiro. Essa moça, ela foi morta por pura inveja e preconceito, porque ela se apaixonou por Ricardo, filho de uma condessa chamada Ruth. Esse amor era proibido, pois a sua mãe era muito preconceituosa. Então, todo o tempo ela tentava tramar algo para matar a Suindara. Suindara, ela era chamada de coruja branca por causa da cor da sua pele, que era muito branca. Ela também exercia a profissão de carpideira, mulheres que são pagas para chorar em velório. Pois bem, tanto a condessa tramou que conseguiu matar a carpideira Suindara. Mas o seu pai, o feiticeiro, ele não se conformou. Ele foi até o túmulo da Suindara, sua filha, onde lá, para homenageá-la, as pessoas ali daquela aldeia, elas esculpiram uma coruja branca, porque era assim que ela era conhecida, coruja branca. Então eles esculpiram uma coruja. E o pai dela, o feiticeiro, foi até o seu túmulo e arrumou uma maneira da sua filha, da alma dela, incorporar na coruja, viver, se perpetuar naquela estátua. Pois bem, quando anoiteceu, depois que ele fez aquele feitiço, a noite caiu e aquela coruja não tomou vida. Ela começou a sobrevoar sobre os telhados daquela aldeia. Sobrevoou e deu um grito estrondante. Ela rasgou ali o seu grito. Quando foi no outro dia, a Ruth, a condessa, foi encontrada morta. E a roupa que ela tinha vestido, tinha usado naquela noite, estava toda estraçalhada. A partir daquele momento, toda aquela população ficava assustado. Sempre que eles viam aquela coruja pairando sobre os telhados ou dando aquele grito estrondante, todos ficavam com medo, porque alguém iria morrer. Essa é a história da rasga-mortalha. E agora eu trago para vocês um relato que vai muito além da lenda. Trata-se de algo que aconteceu na minha infância, pois vejam bem, numa época onde não existia toda essa tecnologia, não existia celular, nós nos reuníamos na frente de casa para ouvir histórias, para contar, para brincar. Pois bem, era um tempo em que nós ouvíamos os mais velhos. Sim, os meus avós, eles contavam sobre a rasga-mortalha, que ela anunciava a morte de alguém que estava adoentado. Então, nós ficávamos ali na frente de casa. Certa
certa noite o céu estava escuro, quando de repente a gente vê surgindo aquele pássaro enorme, com aqueles olhos entre as nuvens. O céu estava muito escuro, estava silêncio, porque era uma época que a gente não ouvia muito barulho, não tinha muitos carros, não tinha muito barulho, era silêncio. Quando a gente viu aquela coruja, nós ficamos com os olhos arregalados e não conseguíamos falar nada, só ficamos olhando para ela. Era o pássaro maior que já tínhamos visto. Quando de repente a gente ouve o rasgado do grito da rasga-mortalha. Quando ela dá aquele rasgado em cima dos telhados, então nós lembramos o que a nossa avó havia nos falado, que era só a gente gritar: salve as noivas, que ninguém ia morrer na nossa casa. E era uma gritaria, e a molecada começaram a gritar: salve as noivas, salve as noivas. A gente saía correndo na rua gritando: salve as noivas, salve as noivas. Porém, vocês não sabem o que aconteceu. No dia seguinte, pois não é que um senhor que tinha um comércio no canto de casa, a gente sabia que ele já estava adoentado. Ele não morreu? Ah, pra que isso foi acontecer? Aí a gente ficou pensando assim: será que a gente gritou tarde demais? Porque a gente ficou tão apavorado com aquele pássaro, com aquela coruja vindo, voando. Ela sobrevoava muito baixo os telhados. Era o que a gente chegava mais próximo de um pássaro, foi da coruja rasga-mortalha. E só depois que ela já tinha dado o grito que a gente lembrou de falar: salve as noivas, salve as noivas. Pois bem, quando foi no outro dia que a noite chegou, a partir daquele dia em diante, nós ficávamos na rua esperando. A gente ficava olhando para o céu, atônitos, esperando a coruja vir. E quando a gente via ela, antes dela gritar, a gente começava a falar: salve as noivas, para que ninguém morresse na nossa casa. E a gente ainda ia além, viu? A gente dizia: vai para lá, vai para lá. E assim, este relato que aconteceu na minha infância, da rasga-mortalha. E você, já ouviu falar algo parecido? Escreva aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreva no nosso canal. Também nos acompanhe no Instagram. E esse foi o nosso podcast Encantos da Floresta. Eu sou Missilene Cabral. Tchau!